Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é o que o Espiritismo fala sobre as almas gêmeas. O que diz o Espiritismo sobre as almas gêmeas? Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Em O Livro dos Espíritos, primeiro livro básico da doutrina espírita, encontramos duas questões referentes ao assunto para a nossa reflexão, visto que esse é um assunto que muitas pessoas têm curiosidade de saber sobre ele. Então diz assim, que as almas que devam unir-se estão, desde sua origem, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Essa é a pergunta que Allan Kardec diz e faz. Os espíritos respondem de forma enfática que não existe uma união particular e fatal de duas almas. A união que existe é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos são os espíritos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade, que é uma conquista. E prossegue. Mas então, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos, inclusive, se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata, não é correta. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, ambos estariam, dessa forma, incompletos. Essa é a questão 299 do Livro dos Espíritos. Se eu fosse a metade de um outro espírito, se eu não o encontrasse, eu continuaria sendo uma metade, mas eu sou um espírito por inteiro, como você também é um espírito por inteiro. Os espíritos foram criados de forma individuais, inteiros. A busca pela felicidade, a busca pelo conforto, pela melhora da vida é individual. Compreendemos dessa forma, pelos ensinamentos aqui do Espiritismo, que temos a nossa individualidade. E como criaturas divinas, estamos em processo evolutivo. Carregamos o amor que é latente em nós, mas que vai somente se aprimorando na medida em que nós nos aprimoramos também. E por sermos ainda espíritos imperfeitos, ou seja, espíritos sujeitos a cometermos erros, e estamos em um planeta de provas e expiações, procuramos esse estado de completude no amor e na felicidade. E muitas vezes esquecendo-se de fazer a nossa própria parte. Porque eu não posso depender do outro para que eu seja feliz. Eu tenho que ser feliz em razão das ações que eu pratico. Mas nem sempre a gente compreende isso. E muitas vezes, num relacionamento, você não encontrando a felicidade, você culpa o outro, esquecendo-se de olhar para si mesmo. Embora na visão espírita seja possível entender que não existam almas gêmeas, aprendemos que encontros de vidas passadas acontecem constantemente e de formas diferentes a cada nova experiência reencarnatória. Sim, nós
reencontramos os relacionamentos anteriores. A afinidade entre os espíritos, conectados pelo amor e pela simpatia, que se atraem, isso sim é possível. É uma oportunidade para que possam crescer e evoluir, caminhando juntos. Os relacionamentos amorosos também são novas possibilidades de aprendizados e construção do amor, da fraternidade, da união, da paciência, mas também dos muitos desafios que serão vivenciados. Sobre as simpatias terrenas de espíritos que se conheceram e se amaram, e se é possível se reconhecerem, Allan Kardec responde na questão 386 de O Livro dos Espíritos. Reconhecerem-se, não. Mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as relações íntimas ou as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa que não seja essa, do reencontro, muito embora não exista a lembrança concreta, clara, límpida da causa dessa afeição. Mas podemos imaginar que tenha sido exatamente isso. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Esses ensinamentos nos esclarecem que o amor é o sentimento maior que une os espíritos. Seja essa união em experiências amorosas ou vivenciando outros papéis necessários na estrada evolutiva. Existem histórias de amor inspiradoras e emocionantes narradas em obras espíritas, como nos belíssimos romances do Espírito Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier, e tantas outras obras de cunho espiritual que mostram a força do amor que ultrapassa a linha do tempo e do espaço. Que na harmonia do amor possamos buscar crescer sempre rumo à evolução e um dia sermos capazes de sentir o amor universal, assim como os espíritos mais evoluídos são capazes de vivenciar. Jesus, o espírito mais elevado que nós conhecemos, ele nos ama de forma incondicional. É um amor que deseja o melhor para o outro. Nós ainda, espíritos imperfeitos, não conseguimos compreender o amor dessa forma. Quase sempre o amor que nós compreendemos não passa de uma paixão ocorrida pela atração física, que o tempo fatalmente vai destruir, se não for consolidada pelo amor. Porque o amor faz efetivamente com que nós vejamos o que o outro é, não o que o outro nos apresenta, fisicamente falando. Então Jesus, que nos ama, ele vê o que nós somos e nos ama, apesar do que somos. Isso é o amor. Eu ia dizer verdadeiro amor, mas não podemos usar essa palavra. Verdadeiro amor, grande amor. Não. O que existe é amor. Porque quem ama, ama e quer bem ao outro de forma incondicional. Então não tem grande nem pequeno, é amor simplesmente. Então aquilo que nós temos nos nossos relacionamentos poderão sim se transformar em amor. Mas esse amor transcenderá a relação física, a atração material, que é exatamente isso que existe no universo. Por isso que não existe
metades. A metade da laranja, como existe uma música que fala assim, minha alma gêmea, como encontramos em muitos lugares, inclusive em um próprio romance de Emmanuel, em que ele vai nos explicar o que ele quis dizer com alma gêmea, que era exatamente isso, era a conexão que existia entre as almas, que não tem nenhuma relação física, mas é simplesmente espiritual. Portanto, concluindo o vídeo, o Espiritismo nos fala que a alma gêmea, a nossa metade, que muitas vezes a gente busca uma vida toda, essa não existe. O que existe, sim, é uma conexão, uma afinidade entre almas que se amam verdadeiramente, que se amam espiritualmente falando e que se sentem muito bem ao se encontrarem na presente reencarnação. E muitas vezes se buscam porque querem aquela companhia. Mas esse é um assunto que encontramos em vários livros, em várias obras da literatura espírita. Sugiro aos amigos e amigas que pesquisem mais. A internet nos ajuda muito a respeito disso. Não fiquemos entristecidos com a resposta que aqui foi dada. Porque o amor é a grande, maior e a principal lei de Deus. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se gostou do vídeo, compartilhe. Se puder, se inscreva aqui em meu canal. Fique bem, fique em paz.